primavera precoce do ano de 2012, distrito de Kungursk, na região de Primory, a pacata vila de Makovoy está morta. As ruas estão envoltas em um silêncio sepulcral. Não se ouve nem a risada das crianças, nem os sons da vida rural comum. Naquele dia, até os pássaros pareciam ter silenciado. Era como se a própria natureza chorasse em silêncio por seus filhos. No pátio de um prédio de 4 andares, há 9 túmulos alinhados em fileiras em bancos comuns. As pessoas se aglomeram ao redor. Apenas um choro suave e um sussurro abafado podem ser ouvidos. Nem os mais velhos se lembravam de uma tristeza tão grande. Nesse dia, foi declarado luto em todo o distrito de Kungur, na região de Perm. As bandeiras do estado foram baixadas, todos os eventos de entretenimento foram cancelados. Nas mãos dos colegas de escola, amigos e colegas de classe dos falecidos, retratos com fitas de luto preto. Os moradores não podiam acreditar neste pesadelo. Ontem, uma família de 10 pessoas vivia aqui, e hoje só restam cinzas, luto e lágrimas. A tragédia que ocorreu aqui abalou toda a Rússia. Como aconteceu que uma família inteira vivia em condições terríveis em um quarto semi-subterrâneo de 35 metros quadrados com uma única janela bloqueada? Por que ninguém os ajudou a sair desse porão semi-subterrâneo e se mudar para uma moradia decente todos esses anos? E a questão mais importante, por que a tragédia aconteceu? A pequena vila de Mohovoy, com população de cerca de 2.000 pessoas, é tão comum quanto qualquer outra na vastidão da Rússia. Aqui tem uma escola, um jardim de infância e uma clínica, alguns supermercados e até mesmo sua própria padaria. No clube antigo da era soviética acontecem festas e discotecas. A alguns quilômetros de distância corre o rio Babika. No calor do verão, é agradável mergulhar na corrente de água fresca e as crianças se divertem pescando pequenos peixes para a alegria dos gatos. Há muitas casas de 2 andares bem conservadas, remanescentes dos tempos soviéticos. E no centro da vila, orgulhosamente se ergue um prédio de 4 andares, o único em toda a vila. Teve um projeto em comum. Em vez de um porão no térreo, há pequenos quartos de apenas 35 metros quadrados com acesso a um corredor comum. Cada um deles tem encanamento e esgoto. No passado, esse tipo de moradia urbana era conhecido como apartamento comunitário, onde apenas banheiro e cozinha eram compartilhados. Pequenas janelas estão localizadas bem no chão. Olhando por elas, você pode ver as pernas das pessoas passando pela calçada. É apertado, mas dá para viver. Na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles eram fornecidos aos trabalhadores da fábrica de produtos de concreto armado, aguardando por um novo apartamento. Alguns receberam felizes, se mudaram, outros aceitaram o bastão, se estabeleceram e também esperaram. Mas no distante 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegrou, e as pessoas continuaram a viver aqui, tendo desistido da esperança de receber a habitação prometida pelo Estado. A maioria privatizou e reformou seus apartamentos aguardando tempos melhores. De repente, sob o programa de reassentamento, a administração do distrito aloca um apartamento completo. Atualmente não estão construindo novas casas nas aldeias e falta dinheiro para comprá-las, então eles seguem vivendo como estão habituados. Foi exatamente esse tipo de quarto que a fábrica deu à família Shliakov, sobre a qual será a história. Eles se mudaram para Mahovoy em 1999 de Komipermiak Autonomous Okrug. O chefe da família é Alexandre, sua esposa Yulia e 2 irmãos gêmeos, Ivan e Andrei. Alexandre nasceu em 1975 na cidade de Kudymkar, em uma família próspera com boa renda. O pai trabalhava como operador de trator e ganhava bem, a mãe trabalhou a vida toda na cantina da cidade. O filho não passava necessidades, mas também não recebeu educação. Depois do exército, trabalhou na construção, era como se diz um simples trabalhador, humilde e reservado. Ele estava em boa conta com a liderança e se destacava pelas qualidades que fazem de um homem um bom chefe de família. Júlia nasceu na aldeia de Mahovoy. Era de uma família pobre do campo, uma garota modesta, quieta e tranquila. Ela não brilhava com beleza, mas emanava dela uma luz interior que atraía todas as pessoas sinceras e espirituais. Cresceu na aldeia e raramente saiu de lá durante toda a sua vida. Todos os parentes não a valorizavam, e ela retribuía da mesma forma. Ajudava nas tarefas de casa e cuidava dos irmãos mais novos. Enquanto outras garotas da sua idade dançavam em discotecas e se encontravam com garotos. Ela tinha dificuldades com os estudos e terminou a escola com dificuldade. Não conseguiu prosseguir com a educação superior.
Desde criança, ela amava crianças mais que tudo e sonhava com uma família grande e forte. Eles se conheceram quando Julia estava visitando parentes distantes na terra natal de Alexandre. Eles se davam incrivelmente bem um com o outro. Ambos entenderam que o destino os uniu. Ele sugeriu que ela se mudasse para morar com ele, já que seus pais tinham um apartamento espaçoso e ele tinha um bom emprego estável. Ela enfrentava condições difíceis, morando com os pais e 2 irmãos pequenos que ainda dependiam deles. Pouco tempo depois, ela foi morar com ele e 1 ano mais tarde tiveram gêmeos. Os jovens eram felizes, mas os pais de Alexandre não estavam muito satisfeitos com a escolha do filho. Eles esperavam que a esposa fosse financeiramente estável e corajosa, com educação e, de preferência, não do interior. Julia, tímida e reservada por natureza, de forma alguma correspondia às suas expectativas. Nem mesmo o nascimento dos netos gêmeos os reconciliou com a escolha do filho. Alexandre sofria ao ver como sua esposa suportava em silêncio os insultos e a crueldade dos pais dele. Os pais de Julia, por outro lado, eram muito amáveis com ele e o aceitavam como se fosse da família. E durante uma das visitas à família de Julia, eles decidiram se mudar para a região de Perm, para a vila natal de Julia. Alexandre logo encontrou trabalho em uma fábrica de concreto armado, que precisava de mão de obra. Os pais de Valentim e Eduardo Sudlovskik e os 2 irmãos de Julia os receberam calorosamente. Como as pessoas simples e abertas agem na aldeia? E tudo começou bem. O chefe da família conseguiu emprego na fábrica de ferro e aço, e Julia como carteira. E enquanto eram 4, havia espaço suficiente para todos em uma pequena casa de chocolate. Uma reforma modesta, móveis antigos, fogão elétrico. Não almejavam luxo, prezavam o que possuíam. Depois, um após o outro, as crianças começaram a nascer. Sasha, Kolya, Denis, Evgeny. A mulher não acreditava que seus sonhos de infância estavam se realizando. O marido compartilhava a alegria, mas estava surpreso que não havia uma única menina. E como se ouvindo suas palavras, os céus lhes enviaram uma após a outra 2 filhas, Nastya e Uliana. No total, a família tinha 8 filhos. É interessante que os pais de Alexandre nunca aceitaram sua escolha. Eles não vieram visitar, não o chamaram para visitá-los e não ajudaram financeiramente. Os vizinhos se indagavam o motivo da família ter muitos filhos, já que precisavam ser nutridos, vestidos e instruídos. E a casa de uma família tão grande deveria ser muito mais espaçosa. Todos os filhos são de Deus, dizia Alexandre, mas alimentá-los e cuidar deles era sua responsabilidade. O corpo da mulher, enfraquecido pelo parto constante, já não conseguia lidar com o trabalho pesado. Afinal, quase todos os dias ela tem que caminhar 15 a 20 quilômetros a pé. Ela teve que se dedicar exclusivamente à casa e aos filhos. A vida da família com tal sucesso, começando em um novo lugar, começou a piorar dia após dia. A fábrica passou de mão em mão até ser fechada, e Alexandre, como muitos outros moradores, ficou sem trabalho. Trabalhos ocasionais, assim como a pensão por invalidez de Denis. Após contrair meningite na infância, o menino parou de ouvir. Não conseguiam sustentar a família numerosa, vivendo de esmolas em condições precárias de moradia. Em 35 metros quadrados, agora viviam 9 pessoas. Normalmente, uma pessoa precisaria de 12 metros quadrados. Às 3h30, Andrei, de 30 anos, mudou seus avós para seu apartamento de 3 quartos. Devido à pressão intracraniana e dores de cabeça constantes, ele foi forçado a viver separado de seus irmãos e irmãs. Isso, consequentemente, salvou sua vida. Devido ao estresse constante e à falta de dinheiro, Alexandre começou a beber, primeiro apenas nos fins de semana, depois também durante a semana. O álcool ajudava a esquecer, mas não resolvia o problema. Julia suportou por muito tempo, tentou entender o marido. Conhecidos contavam que o casal brigava frequentemente, pois às vezes nem havia dinheiro suficiente para alimentos, e o álcool cortava severamente o orçamento familiar. Conflitos se tornavam mais frequentes, com gritos e xingamentos. As crianças passavam noites na casa da avó para que os pais se acalmassem e se reconciliassem, mas logo tudo se repetia. E em uma pequena aldeia você não pode esconder nada das pessoas. Em 2006, os órgãos de proteção à criança e os serviços sociais se interessaram pela família e, após verificações, classificaram-na como tendo uma posição socialmente perigosa. Os assistentes sociais do distrito visitavam repetidamente, registravam violações, conversavam e partiam com a consciência limpa e um monte de papéis preenchidos. O trabalho foi realizado, a família está controlada, os pais recebem os benefícios das crianças, mas as condições de higiene no apartamento são precárias. O pai consome álcool.
O Departamento de Proteção Social sugeriu discutir a retirada das crianças. Mas o salário claramente não era suficiente para prover a família, mesmo com o essencial. E não é raro que em tais famílias, onde o álcool é consumido e frequentemente há escândalos, as crianças sejam levadas para um orfanato e os pais percam os direitos de custódia. Os serviços sociais sempre ameaçaram Yulia. Vamos tirar seus filhos. Você tem muitos filhos. Você não pode sustentá-los. Mas ela não é uma bêbada. As crianças eram normais, boas, bonitas. Então parece que precisamos tirar as crianças de uma família numerosa, entregá-las a estranhos e dar a eles 10.000 para cada criança ou mais. E por que não dar a essa família, onde são parentes, mãe e pai? A mãe Valentina Sudilovskik lembra com tristeza. Lembra de Vadim Maltsev, assumindo o cargo de chefe do assentamento Mohovskoye. Ele veio até eles uma noite e bateu na porta. Entro e não acredito nos meus olhos. Como diz o ditado, 7 em uma cama, mas nem mesmo uma cama está disponível. Pelo quarto, objetos infantis estão espalhados desordenadamente, com apenas uma mesa, 2 cadeiras e nenhuma cama à vista. Os meninos dormem em colchões no chão, lado a lado, e Sasha desafiadoramente fuma dentro do quarto. Eu o repreendi seriamente e disse que iria à administração do distrito depois do fim de semana, encontraria dinheiro, ajudaria com os móveis e a reforma. Se eu o vir bêbado novamente, trarei a polícia e levarei as crianças para o orfanato. Vadim Nikolaevich Maltsev manteve sua promessa. Ele conseguiu dinheiro da administração do distrito, com o qual fizeram uma modesta reforma no apartamento, compraram móveis e os eletrodomésticos mais necessários. Segundo ele, Alexandra foi levada para trabalhar na padaria. Apesar do salário baixo, sempre haverá pão para as crianças. Agora nem se podia mencionar embriaguez. Os moradores locais também não ficaram de fora, coletando roupas infantis, alimentos e itens de primeira necessidade, que se tornaram um grande apoio para a família. Na escola e no jardim de infância, as crianças recebem alimentação gratuita, e para Denis Maltsev é organizada uma visita anual a um asilo para crianças com deficiência. Para formalizar e receber todos os benefícios, é preciso visitar regularmente e solicitar a superação dos obstáculos administrativos e dos fundos. As famílias numerosas simplesmente não têm tempo e energia para fazer isso, e muitos quietos e humildes, como nossos Julia e Alexandre, ainda têm paciência e determinação. Mas a família numerosa ainda conseguiu sair da situação difícil e provar aos órgãos de tutela e tutela que pode educar e prover seus filhos. Em 2010, eles são removidos da categoria sem outra particularidade, mas por precaução, são mantidos no grupo de risco. Uma renda estável e a ajuda dos vizinhos se tornaram um círculo de salvação para a família Shliakov. Os meninos vestiam-se de forma simples, mas limpos e arrumados. Nunca vagavam pelas ruas, sempre cumprimentavam, sorriam e viviam em harmonia. Jamais maltratavam os mais jovens, só se envergonhavam ao receber roupas de criança usadas como ajuda. Os mais velhos já entendiam, se lembram, diz Olga Blinova, uma vizinha que morava um andar acima. Eles iam à escola e à creche, não eram alunos excelentes, mas também não eram ruins. E tente estudar bem se as crianças tivessem que fazer as lições de casa em uma mesa, uma de cada vez. Ajudar a mãe, cuidar dos irmãos e fazer tarefas domésticas. Para melhorar as condições de vida, Vadim Maltsev sugere que Alexandra privatize o apartamento semi-subterrâneo e, adicionando ao seu valor, o capital mãe de Yulia. Comprar uma casa onde a família poderia viver confortavelmente e com espaço, lembra a avó Valentina Sudilovskik. Com o capital materno, só poderíamos comprar uma pequena casa com aquecimento a lenha, sem saneamento básico e abastecimento de água, e ainda por cima, bem longe. Eles ofereceram uma casa assim, mas tudo lá é velho, precisa de reforma, e ainda precisamos trazer lenha para o inverno. O apartamento era bem equipado e próximo ao trabalho do Sasha, escola e jardim de infância, então eles não se mudaram. Ofereci trocar de apartamentos, mas eles recusaram, dizendo que não podiam nos enviar, os idosos, para o porão. Então não concordaram. Os Shliakovs não tinham dinheiro para outra moradia bem equipada e espaçosa. No dia 8 de março de 2012, a vila de Mahovoe, como todo o país, comemorou com grande entusiasmo. A juventude passeava até tarde. A geração mais velha se divertia em casa, cobrindo as mesas festivas, parabenizando a bela metade da humanidade com flores e presentes no Dia Internacional da Mulher. Não havia dinheiro para flores, e Alexandre pediu para assar um pão no trabalho, decorando-o com rosas de massa. É um presente para a esposa que também agradará às crianças. Ele também comemorou, mas quase não bebeu. Precisa estar em forma para o turno da manhã cedo.
Ele valorizava muito o trabalho, afinal, a vida estava se ajeitando, e ainda havia um aumento em breve. Se ele soubesse que essa noite com a família seria a última. Na manhã do dia 9 de março, na Rua dos Construtores, 12, uma espessa fumaça preta saiu da janela do porão do apartamento. A primeira chamada para o painel de incêndio chegou às 8h15. Os vizinhos preocupados discavam freneticamente para a emergência. As pessoas saíam de suas casas ao redor. Todos entendiam que uma grande desgraça havia acontecido e só podiam lidar com isso juntos. Os bombeiros chegaram da vila de Nagorny, que fica a 4 quilômetros de Marovogo, muito rapidamente. 4 veículos partiram imediatamente e apagaram o incêndio, em minutos contados. As pessoas olhavam horrorizadas para a janela ainda fumegante. Júlia sempre está em casa com os mais jovens pela manhã, gritou a velha mulher em um sobretudo velho e desgastado. As pessoas da aldeia se aproximaram e ficaram paralisadas, como se estivessem enraizadas. A curiosidade se transformou em horror. Todos entenderam cujo apartamento acabara de ser completamente queimado. Quando os bombeiros entraram no edifício carbonizado, uma cena terrível se apresentou diante deles. Na pequena sala, entre os objetos queimados, 9 corpos de adultos e crianças estavam espalhados de maneira desordenada. Eles quase não foram queimados. Os infelizes se asfixiaram com a fumaça tóxica dos móveis, trapos e colchões de espuma. As crianças dormiam neles, pois não havia espaço para camas no quarto. Os itens domésticos que queimaram no corredor não apenas emitiram uma fumaça espessa e sufocante, mas também cortaram a última chance de resgate. Eu vi muita coisa em incêndios, mas toda vez que me lembro deste, as lágrimas começam a rolar, admite Vladislav, que participou do resgate. Nunca vi algo semelhante. Os corpos estavam espalhados pela sala entre pilhas de lixo, uma televisão antiga e móveis apodrecidos. Na única pequena janela havia uma grade. Eles viviam aqui como se estivessem na prisão. O caçula tinha somente 3 anos. Dizem que Nastya, que tinha 6 anos, ainda conseguia falar e murmurar algo, mas o que exatamente já não se pode discernir. As forças se esgotaram e não puderam salvá-la. 6 metros quadrados de corredor em chamas se tornaram uma armadilha mortal para toda a família. O fogo e o monóxido de carbono não deixaram chance para a vida. O chefe da família de 34 anos, Alexandre Shliakov, sua esposa Yulia e também seus 7 filhos, Ivan, que tinha 13 anos, Sasha, que tinha 12, Kolya, que tinha 10, Denis, que tinha 8, Zenia, que tinha 7 e 2 filhas, Nastya, que tinha 6, e Uliana, que tinha 3. O único que milagrosamente sobreviveu foi Andrei, de 13 anos, irmão gêmeo do falecido Ivan. Os bombeiros retiraram em silêncio os corpos cobertos de detritos do porão e os colocaram com cuidado na neve derretida, coberta pelas cinzas do incêndio. A multidão permaneceu, formando um círculo ao redor do pátio consumido pelo fogo. Mais adiante, Valentina Sudilovsky, mãe de Yuli, chorava intensamente. O pai ficou no apartamento com o coração pesado. Mais tarde, ambos sucumbirão ao insuportável sofrimento e passarão mais de um mês no hospital. A ajuda de emergência chegou, mas não era mais necessária. Um após o outro, chegaram os carros do chefe do assentamento Mohovskoy, Vadim Maltsev, e do chefe do distrito de Kungur, Vadim Lisanov. A multidão os cercou e os acusou com descontentamento do que aconteceu. Eles foram os mais indiferentes aos aldeões em termos de burocracia. E só quando o chefe do departamento de emergências do território de Perm, Oleg Popov, interveio, prometendo uma investigação completa e imediata e esclarecimento das causas do incidente, as pessoas se acalmaram um pouco. Investigadores, incluindo o chefe do departamento de casos especiais, investigadores experientes, criminalistas, um especialista em incêndios e médicos legistas de Perm chegaram ao local. Na escola de Mohovskaya, as aulas foram canceladas para estabelecer o quartel-general de investigação do acidente. Em meia hora, os investigadores já estavam interrogando vizinhos e testemunhas do terrível acidente. Olga Blinova, que morava diretamente acima do apartamento do crime, disse: "No início do 9º, ouvi os gritos de Yulia. O que vocês fizeram?" Móveis barulhentos e gritos infantis. Inicialmente não dei atenção pensando que os garotos apenas faziam bagunça. Mas quando, depois de 5 minutos, senti o cheiro de fumaça e a fumaça passou pela janela, percebi que algo estava errado e corri para o telefone. Eu ligo e eles me dizem que os bombeiros já saíram, indicando que as pessoas perceberam o incêndio antes de nós. Outro vizinho, Denis Nesmeanov, viu como Shliakin desceu a escada para o porão.
Fui fumar na varanda e vi a janela de Sasha fumegando. Fiquei parado, nem fumei. Sasha correu para casa, se jogou direto na fumaça e desapareceu. Eu nunca mais o vi vivo. Suspeitas surgiram logo após o incidente. Esse incêndio claramente não começou sozinho. Especialistas confirmaram que o incêndio não foi causado por aquecedores, fiação incorreta ou aparelhos domésticos no apartamento. Trata-se de um incêndio criminoso. Mas quem e por que fez isso? Havia várias versões. E a ideia mais chocante era que o próprio pai da família poderia ter incendiado por causa da extrema pobreza da família. Ele admitiu mais de uma vez que a pobreza se tornou insuportável e que não queria viver assim. Mas os colegas de Alexandre refutaram isso. No dia do incêndio, ele estava no trabalho desde as 4 da manhã, o que foi confirmado pelas câmeras de vigilância na padaria. Quando os vizinhos o informaram sobre o ocorrido enquanto estava no trabalho, ele correu para casa, tentando salvar sua família. De acordo com a posição dos corpos, os especialistas concluíram que o homem entrou no quarto e correu para as crianças, obviamente tentando tirá-las do quarto consumido pelas chamas. Mas a alta concentração de monóxido de carbono e produtos tóxicos da combustão não permitiram que ele fizesse isso. Perdendo a consciência, ele morreu de asfixia. Os vizinhos também confirmaram a incerteza das conclusões. Às vezes, eles discutiam. Quem não discute? Diz Lyubov Zueva, uma vizinha da casa. Acontecia de Sasha beber, se zangar, mas chegar a um pecado tão grande, isso não. Alguém aqui disse que ele os trancou. Isso é bobagem. Eles nem trancaram a porta. O que eles têm para roubar, pelo contrário, nós lhes demos tudo o que tínhamos, ajudamos como vizinhos. A mulher se vira, chorando, e os que estão próximos balançam a cabeça com tristeza. Foi assim que aconteceu. Alguns abandonam seus filhos e esposas e, mesmo nas melhores circunstâncias, vão para a sarjeta, se embriagam, vagam sem rumo. Alexandre A. não era esse tipo de pessoa. Também consideraram a possibilidade de um incêndio causado por um cigarro não apagado, que Júlia poderia ter fumado na cama depois de beber. Mas a autópsia revelou que a mulher não havia bebido naquela manhã. Além disso, descobriu-se que ela estava grávida novamente, desta vez novamente com gêmeos, como na primeira vez. O prazo era curto e ela não conseguiu se levantar a tempo. A versão sobre o suicídio ritual dela e das crianças também não foi confirmada. A família Shiliakov era pobre, por isso tinham muitos filhos, não se preveniam, e como diz o velho ditado, Deus dá o coelho, mas também a cenoura. Conhecidos e parentes confirmaram que eles nunca participaram de seitas radicais ou crenças religiosas. A outra versão sobre a negligência das crianças com os fósforos. No corredor, os investigadores encontraram uma pilha de fósforos queimados. Foi a partir deles que esse horror começou. Uma máquina de lavar roupa estava na entrada, com uma pilha de roupas possivelmente pronta para ser lavada. Havia muitas roupas penduradas no cabideiro do corredor, e os fósforos ou isqueiros na casa onde ambos os pais fumavam sempre estavam em um lugar visível. Por que a família não conseguiu sair do apartamento quando o incêndio começou? Quando as crianças viram o fogo, ficaram muito assustadas e correram para o fundo do quarto. E a mãe não se recuperou imediatamente, mas ao inalar a fumaça tóxica, ficou fraca e, perdendo a coordenação, já não conseguiu passar pelo corredor em chamas. A única janela que poderia salvar vidas estava fechada com uma grade. O pequeno espaço rapidamente se encheu de fumaça espessa, da qual as pessoas já não podiam escapar do porão. Vitaly Ignatenko, chefe do Departamento de Investigação Regional de Kungur do Comitê de Investigação da Federação Russa, confirma totalmente a versão do incêndio não premeditado. Durante a investigação do incêndio na vila de Morovoye, foi estabelecido que o fogo começou no corredor, como resultado do qual 9 pessoas morreram de choque, incluindo 7 crianças e 2 adultos. Excluímos completamente a versão de um incêndio intencional no apartamento da família principal, devido a numerosos depoimentos de vizinhos e testemunhas oculares, bem como após o estudo das gravações de câmeras de vigilância instaladas na padaria. Muitos moradores da vila ficaram insatisfeitos com as conclusões oficiais e o resultado do caso criminal, pois nenhum dos funcionários da administração foi punido, nem mesmo ninguém foi demitido de seus cargos. Na manhã seguinte, uma reunião tumultuada no pátio do conselho da vila exigia representantes do governo. Entre os manifestantes estavam todos os moradores do prédio que desabou na Rua da Construção, número 12. O chefe da aldeia, ao se dirigir ao povo, disse que compartilha sinceramente a dor da perda de parentes e amigos, e também sentindo pessoalmente parte da responsabilidade pelo ocorrido, está pronto para garantir a provisão de moradia para os outros residentes do prédio que desabou, conforme previsto por lei.
Sabendo de sua participação no destino dos Shliakov e sua incansável ajuda, as pessoas aos poucos se acalmaram e, após desabafar, começaram a ir embora. Os jornalistas da mídia estatal que estiveram no local do incidente também começaram sua própria investigação do caso ressonante. Eles foram atormentados pela principal questão: por que uma família numerosa, vivendo por muitos anos em condições tão apertadas e desumanas, não recebeu a área de moradia que lhes é devida? Se todas as leis do Código de Habitação da Federação Russa fossem seguidas, a tragédia não ocorreria. Conta a vice-diretora do jornal Kungur, Lyudmila Petilova. A família morava em um quarto municipal, pertencente ao fundo habitacional do distrito de Kungur. Estavam na fila para reassentamento, mas a administração não tinha moradia livre e nada novo estava sendo construído há muito tempo. Ao longo dos anos, a família acumulou dívidas de serviços comunitários de 100 mil. Com dívidas, certamente seriam recusados na privatização. Mas mesmo se os Shliakovs tivessem privatizado a propriedade e, adicionando o capital materno, quisessem comprar algo, não poderiam. Os apartamentos em prédios altos não eram acessíveis, e eles não tinham vontade de pegar uma casa semi-destruída com aquecimento a lenha e sem água. A lenha também tem custo, e sem ela a família congelaria no inverno. Eles não estavam na fila para o programa Família Jovem. Não houve tempo suficiente para coletar e tratar todos os documentos necessários. Recebemos os resultados da inspeção do incêndio em Mahovoi da Procuradoria de Kungur. Conclusão: o local onde ocorreu o incêndio não poderia ser usado como residência. Não cumpria as condições sanitárias e epidemiológicas. A norma de espaço por pessoa também não foi observada. Em outras palavras, as pessoas não podiam morar lá, e o reassentamento deveria ter sido realizado pelo Estado dentro dos prazos claramente definidos por lei. Os funcionários afirmaram que há mais de 600 dessas famílias na região, e é impossível fornecer moradia a todos, eles precisam esperar a sua vez. Outras famílias também vivem nesse porão. São pessoas comuns que trabalharam por anos, algumas a vida inteira na fábrica esperando por apartamentos. Apesar da fábrica ter sido vendida há muito tempo, elas continuam morando no porão. As organizações de serviço apenas aumentam o aluguel do apartamento e não fazem nada. Ninguém assume a responsabilidade por esses imóveis. Até mesmo a administração do distrito de Kungur se esquiva, dizendo que esse objeto não está em seu balanço. Apesar do ocorrido, eles não prometem realocação devido à falta de moradia disponível, e não por causa das células de armadilhas. O único sobrevivente, o pequeno Andrei Shriakov, foi cuidado pela avó e pelo avô, mas demorou muito para se recuperar do que aconteceu. Ele se fechou, parou de ir à escola, parou de se comunicar com seus colegas. Apenas a ajuda de psicólogos o ajudou a recuperar o equilíbrio emocional e a fé no futuro. Por decisão do governador da região de Perm, Oleg Cherkunov, ele recebeu 100 mil rublos do Fundo de Reserva Regional, mas nenhum dinheiro pode substituir o garoto que perdeu a família. Por vários dias não se podia ver um único sorriso nos rostos dos aldeões. Até os homens duros seguravam as lágrimas ao falar sobre os que morreram no incêndio. A administração regional assumiu integralmente a organização do funeral e do almoço comemorativo. A família foi sepultada em uma única cova no cemitério de Silvinsk, a 5 quilômetros de Mahovogo. As pessoas caminhavam pela rua Martovskaya, homens, idosos, mulheres, todos indo para o último adeus. 8 carros fúnebres se aproximaram ao meio-dia, e diante da multidão os caixões foram retirados. Apenas um com Alexandre estava fechado, ele foi severamente queimado durante o incêndio. A despedida foi longa, as pessoas se aproximavam em fila, colocavam flores, acariciavam as cabeças das crianças e se afastando iam embora, incapazes de conter as lágrimas. Enquanto isso, de um carro anônimo que se aproximava e parava, saíram uma mulher não muito alta, bem vestida, e um homem grisalho, mas ainda bastante robusto. Eles não eram locais, e a julgar por tudo vieram de longe. Com um grande buquê de cravos vermelhos nas mãos, eles abriram caminho através da multidão reunida mais perto do túmulo de Alexandre. Lágrimas escorriam pelo rosto cansado do estranho. Parecia que eles não respiravam há muito tempo. Esperando a sua vez, eles pararam, sem pressa, colocaram o buquê de flores ao pé do túmulo. "Perdoe-nos, avó, perdoe Sasha, perdoe Yulenka", murmurando, a mulher repetiu baixinho. Havia uma dor insuportável em seus olhos, que ficou claro que ela não era apenas uma conhecida da família falecida. Ninguém notou como eles voltaram para o carro e partiram.
e apenas alguns que estavam por perto entenderam. Mas o que dizer e discutir agora, se o passado não pode ser revertido? O padre Vasily rezou pela família falecida. Lágrimas brilhavam em seus olhos quando ele listava os nomes dos mortos. Provavelmente, este antigo cemitério nunca viu tanta dor, sofrimento e lágrimas de uma só vez. No simples crucifixo de madeira, conseguiram colocar 9 fotografias com nomes. As homenagens na cantina da escola duraram até tarde da noite. Os cozinheiros que prepararam tudo desde cedo estavam exaustos, mas ninguém deixou o turno antes do jantar terminar. Mais tarde, Andrei Shliakov contou que alguém bateu na porta do seu apartamento à noite. Ao abrir, ele viu uma mulher desconhecida com um homem e, sem entender imediatamente quem eram, decidiu não deixá-los entrar. Afinal, seu avô e sua avó estavam no hospital, ele estava sozinho em casa. Então a mulher lhe estendeu um envelope e, chorando, disse: "Pegue o neto. Nós somos muito culpados diante de você." No envelope havia dinheiro e uma cruz de ouro. Cheguei tarde para o bem, parece uma penitência. No local da tragédia, um memorial poético surgiu. As pessoas traziam flores, brinquedos infantis e acendiam velas em memória daquela terrível manhã de primavera, em silêncio. Havia tantos brinquedos quanto as crianças não tinham em vida. Muitos anos se passaram desde então. No túmulo da família sempre há flores frescas e brinquedos. Os vizinhos se lembram deles e, exatamente como muitos anos atrás, vivem no porão no térreo, a família Mahovchan. No mesmo lugar onde um quarto está fechado com uma pesada porta de aço e uma pequena janela está firmemente fechada. Nela, André e ninguém mais que morreu poderia ter sobrevivido. E você quer perguntar, olhando nos olhos dos oficiais, quantos mais casos como esse precisam acontecer para que todas as famílias numerosas, pobres, mas decentes, comecem a receber uma moradia digna? E o que você pensa sobre essa história? Escreva nos comentários e inscreva-se no canal do Telegram, lá sai conteúdo adicional. Além disso, se o YouTube finalmente bloquear, nos veremos lá.